Você aí já ouviu falar sobre o Michael Jordan ou a expressão His Ernest, Sua Alteza no ar? Ou até mesmo MJ? Não, não estamos falando de Homem-Aranha, não é a Mary Jane, estamos falando sobre a abreviação de Michael Jordan. Ou talvez você já, com certeza, já ouviu falar ou já viu alguém usando o tênis Air Jordan. Conhecendo ou não, convido você a ouvir mais sobre Michael Jordan. Descubra os altos e baixos da vida dele e inspire-se com a jornada do homem que redefiniu o basquete e conquistou o mundo nos anos 90, tornando-se a lenda que é este jogador até os dias atuais. Está começando mais um Linha do Tempo, um quadro do podcast Isadora Falar. Agora eu vou largar essa bola porque senão vai dar ruim. Que meus dons não são o basquete, já aviso isso pra vocês. Michael Jeffrey Jordan nasceu em 17 de fevereiro de 1963, em Brooklyn, lá no New York. Ele foi criado em Wilmington. Desculpa meu inglês péssimo, tá, gente? Prometo melhorar. Lá na Carolina do Norte, para onde a sua família lá se mudou quando ele ainda era criança. Jordan cresceu em uma família muito unida, mas muito competitiva. Ele tinha 4 irmãos, eles eram em 5 ao total. 2 irmãos eram Larry e James Jr., e 2 irmãs eram Dolores e Rosalyn. Seus pais, James e Dolores Jordan, o incentivaram a buscar sempre a excelência em tudo. Fica com isso na cabeça. Ele sempre foi, incentivado a ser o melhor em tudo. Não é aquele negócio de tipo, e aí, filho, tu é bonzão. Não, é um negócio de tipo, e aí, filho, tu tem que ser o bonzão, entendeu? Então ele era muito determinado e se cobrava muito nesse sentido. Jordan jogava, diversos esportes, mas foi o basquete que conquistou o coração e tornou-se a sua grande paixão. No início, Michael não foi visto como um grande jogador. Ele, lá no ensino médio, quando ele começou a se desenvolvendo para os times, ele acabou sendo cortado do time de basquete da escola na sua primeira tentativa. E isso, foi o primeiro baque, assim, da vida dele e acabou motivando ele muito a treinar, intensivamente, muito mesmo, para entrar no time de basquete da escola. E ele acabou entrando no ano seguinte, ele se destacou e se tornou, uma estrela, assim, do time. E sua dedicação acabou chamando muita atenção, de várias universidades, porque isso aconteceu lá, no segundo ano, se eu não me engano, não vou saber de cabeça agora, mas no segundo ano do ensino médio, e quando ele retornou no terceiro ano do ensino médio para o time, já era aquela fase de, as universidades lá nos States ficam de olho nos melhores jogadores, e ele ganhou esse destaque muito grande, e deu bom para ele, tá? Deu bom para ele. Foi ele que ele recebeu uma bolsa na Universidade da Carolina do Norte, onde continuou, a evoluir rapidamente. Em 1982, no segundo ano de faculdade, ele ganhou, muita holofote em cima dele, ao acertar um arremesso decisivo que deu o título no campeonato nacional à sua equipe. Esse momento, foi crucial para o homem, porque ali que a sua carreira deu o seu primeiro boom, assim, que atraiu atenção nacional para cima dele e pavimentou, digamos ali, começou a construir o caminho para sua entrada na NBA em 1984, quando foi selecionado pelo Chicago Bulls. Rapidamente se destacou como um dos jogadores mais habilidosos da NBA. Em seu ano de estreia, em 1984 até 1985, que não é que nem um ano letivo no Brasil, que seria no início do ano e até o final do ano, começa lá em agosto, setembro de 84 e termina ali em junho de 85, como os anos letivos lá fora. Enfim, ele foi eleito Rock do Ano
e mostrou que seria uma força dominante. O sucesso de Jordan, tipo, elevou muito como o time Chicago Bulls era visto no momento, mas o time ainda não conseguia conquistar campeonato da NBA. Ele era frequentemente eliminado nos playoffs pelos times como os Detroit Pistons. E foi aí quando, em 1989, com o Jordan já aí no time de Chicago Bulls, entrou um novo técnico, o Phil Jackson. O Phil Jackson é uma figura muito importante, mentalmente até falando, como treinador para o Michael Jordan. Ele trouxe uma abordagem inovadora, introduzindo tipo um sistema de triângulo ofensivo. Ele tirou essa parte do trabalho sozinho, que o Jordan tinha muitas vezes por ter essa notoriedade de ser um jogador com grande excelência. Ele acabava levando o time nas costas, não sei bem dizer se seria essa a melhor forma, mas assim, jogava muito sozinho. E o Phil Jackson, ele focou muito nessa parte de jogar mais em grupo, tipo, 3 pessoas atacando, entendeu? Então, ele uniu muito a equipe, o time do Chicago Bulls e trouxe esse trabalho coletivo e ajudou o Jordan a se libertar desse papel de carregar esse time sozinho nas costas, envolvendo mais companheiros de equipe, criando uma ofensiva mais equilibrada. O relacionamento de Michael Jordan e Phil Jackson, claro que não eram só os dois, porque o Phil Jackson, como coordenador, o técnico ali da equipe inteira, ele hablava com todos os jogadores do time. E ele resolveu unir quem? Michael Jordan, com Scott Pippen e Dennis Rodman. Esse trio foi fundamental para o sucesso do Chicago Bulls durante a década de 1990, resultando em 6 campeonatos da NBA. Cada um desses jogadores trouxe uma dinâmica única à equipe. Scott Pippen foi um dos principais jogadores ao lado do Jordan. Ele era muito versátil, habilidades na defensiva e a capacidade de jogar em várias posições ao mesmo tempo. Tá, gente, não ao mesmo tempo, vocês me entenderam, mas ele podia mudar de posições durante o jogo, que não tinha problema, ele sabia jogar em várias posições. E ele era frequentemente considerado como um dos melhores alas da história da NBA, e a relação entre ele e o Jordan era de grande respeito e confiança. O Pippen foi essencial nas conquistas do Bulls. E voltando ao relacionamento do Scott Pippen com o Michael Jordan, acabou tendo também um terceiro no relacionamento dos dois, que seria o Dennis Rodman, que foi essencial para esse sucesso do Chicago Bulls. Já o Dennis Rodman, ele era conhecido por o seu estilo de vida excêntrico, cabelo colorido, era um dos melhores reboteiros, que seria tipo que trabalha mais na defensiva, que meio que, como que eu posso explicar para quem não entende de basquete? Eu não entendo nada, né? Mas o que eu entendo é tipo, errei a cesta, voltou. E daí, esse daí que voltou é o rebote, entendeu? Se eu pegar e acertar de novo. Só que também na minha cabeça o rebote também era quando ia lá pro jogar contra o outro, né? Ai, não vamos entrar muito em detalhes sobre o jogo em si, que tá péssimo aqui, tá péssimo. Corta, gente, corta, que eu não tenho essa habilidade ou não. Voltando. Embora o Rodman fosse uma figura bem polêmica, porque ele era muito envolvido de, tipo, batia no... chutava às vezes coisa leve. Ou alguns repórteres que ele não gostava no meio do jogo e tal, se me estressava ele pegava, dava um chute. Enfim, mas dentro de quadra ele tinha uma defesa e um rebote muito bom. E que era o que permitia tanto o Pippen e o Jordan se concentrassem nas suas funções de ofensiva, de partir atacando, entendeu? O Jordan e o Rodman desenvolveram uma conexão muito forte, que o Jordan frequentemente fazia tipo o papel de mediador e orientador, ajudando o Rodman
a se manter focado e comprometido, especialmente em momentos em que sua vida pessoal se tornava tumultuada, porque, infelizmente, Rodman tinha muito disso, assim, sabe? A vida pessoal dele às vezes era meio caótica, ou mídia em cima dele negativamente, sabe? Ou querendo separar o Rodman como se fosse sei lá, alguém ruim, sabe? E na realidade os três eram muito unidos, sabe? O Michael Jordan foi um grande amigo e companheiro do Rodman e conseguia aconselhá-lo ele bem. No início, o Jordan tinha algum pé atrás ali com o novo treinador que tinha entrado, que seria o Phil Jackson, né? E principalmente por, como eu falei antes, pelo seu estilo de jogo individual. Mas a sua incrível habilidade de marcar pontos e a forma como o Jackson ganhou essa confiança do Jordan e mostrou esse triângulo ofensivo, tanto nos treinos como nos jogos, e que poderia levar o time num novo patamar, ele ganhou muita confiança do Jordan e acabou descartando esse pé atrás que o Jordan tinha dele, sabe? Sob a liderança do Jackson, o Jordan amadureceu como jogador e como líder, porque ele era capitão do time, né? Ele conseguiu aprender e compreender a confiar nos seus colegas do time, o que era fundamental para vencer os campeonatos, né? O time contra os outros times, não tu sozinho ali querendo tentar levar tudo nas costas, sabe? A combinação que o Jackson fez do Jordan, do Pippen e do Rodman foi um dos triângulos mais incríveis da história da NBA. Eles se complementavam em quadra e unindo todas as suas habilidades e mentalidades diferentes. A combinação do Jordan, do Pippen e do Rodman foi um dos triângulos mais incríveis da história da NBA. Eles se complementavam em todos os sentidos, porque de todas as habilidades, de todas as suas diferenças de mentalidade, para formar essa equipe vencedora. A dinâmica entre eles que unia talento, trabalho duro e parceria, não sei dizer, eles eram amigos ainda assim, né? Foi crucial para conquistar os campeonatos que eles conquistaram. E solidificou a era do Bulls como uma das mais dominantes da história do basquete. Após várias tentativas, Jordan e Bulls finalmente alcançaram o topo em 1991, vencendo o primeiro dos 6 campeonatos que eles venceriam da NBA. Ele repetiu o feito em 92 e em 93, conquistando um three-peat, que seria 3 títulos consecutivos. O Jordan também acumulou 5 prêmios de MVP da temporada regulares. MVP é melhor jogador. O meu Gabriel GPT não tá aqui para eu pedir auxílio para ele. Foi mal, hein, galera? Mas é isso. Ele se destacou defensivamente, sendo um dos maiores ladrões de bola e um defensor extremamente eficaz. Isso, em 93, né? Mas, como nem tudo são flores, o pai do Michael Jordan morre. E a morte do pai do Michael Jordan, o senhor James Jordan, ele foi assassinado em 23 de julho de 93. O James estava voltando de uma festa de um amigo lá na Carolina do Norte e ele estava cansado e decidiu parar numa área para descanso ao longo da estrada para tirar um cochilo e depois continuar a viagem de forma segura. Durante a madrugada, ele foi abordado por 2 adolescentes, Daniel Green e Larry Demery, que estavam cometendo roubos na área. Eles o balearam fatalmente e roubaram o carro e alguns pertences pessoais, incluindo um relógio que o Michael Jordan havia presenteado seu pai. Por semanas, a família não teve notícias sobre James.
o que foi reportado como um desaparecimento em primeiro momento. O seu corpo ele foi encontrado em um pântano na Carolina do Sul, 11 dias após o crime, mas só foi identificado mais tarde através de registros dentários, da arca dentária dele, e confirmado que realmente era o Sr. James Jordan. O assassinato do pai do Michael Jordan devastou o Michael, que tinha uma relação muito próxima com seu pai, que era o seu melhor amigo, seu maior apoiador e conselheiro, e o que mais costumava assistir os seus jogos de basquete, todos os jogos do filho, ele tentava ir quando ele era mais novo, e desde o início da carreira do Michael esteve ao seu lado. A morte do pai do Jordan impactou profundamente na vida e no momento de luto e de tudo, né, do pai dele, assim. E pouco tempo após o ocorrido, ele anunciou a sua primeira aposentadoria da NBA, surpreendendo o mundo, porque ele estava no auge da carreira, ele tinha mesmo acabado de ganhar o terceiro campeonato consecutivo, junto com a equipe Chicago Bulls. Em uma entrevista coletiva, ele anunciou que o sonho de seu pai sempre foi vê-lo jogando beisebol, porque o pai dele era um amante muito grande do jogo de beisebol. E o que levou a seguir essa nova trajetória, ele resolveu sair do basquete e tentar a vida nas ligas menores de beisebol, em homenagem ao seu pai. Essa perda marcou um dos momentos mais difíceis da vida do Michael, mas também reafirmou o legado e a importância que o seu pai teve na sua trajetória. E em 93, Jordan começou a jogar beisebol nas ligas menores. Ele começou a jogar num time que eu não sei pronunciar o nome, uma afiliada do Chicago White Sox, mas não teve o mesmo sucesso que ele tinha no basquete. E em 1995, sentindo falta, embora ele tivesse essa verdadeira paixão pelo esporte de beisebol, essa verdadeira vontade de homenagear o pai dele, ele encontrou muito desafio, tanto no campo técnico quanto na adaptação do jogo, que exigia habilidades totalmente diferentes que exigia dele no basquete. E ele até demonstrou flashes potenciais, mas teve um desempenho mediano. E a sua curva de aprendizado foi bem difícil, principalmente enfrentando os arremessos nas ligas mais competitivas, sabe? E o cenário incerto do beisebol e a possibilidade de substituição do elenco diminuíram o seu entusiasmo. Ele também sentia muita saudade do basquete, né? E a competição em alto nível, especialmente ao ver o Chicago Bulls jogar sem ele. Pronto para competir novamente, Jordan anunciou que o seu retorno para a NBA com a famosa frase I am back. Quando Jordan voltou ao Chicago Bulls, no final da temporada de 95, e em 96 estava em plena forma novamente, o que é bizarro, assim, porque tu pensa, tipo, ele literalmente ficou quase 2 anos sem jogar basquete. Mas quando ele voltou, estava lá, pleno e formoso para o quê? Ganhar de novo. Sim, ele liderou o time para outros 3 campeonatos seguidos. Eles simplesmente ganharam em 1996, 97 e 98, consolidando sua posição como o maior de todos os tempos. Por quê? Detalhe, esse tempo que ele ficou fora, eles não ganharam. Eles ganharam só quando o Bonito estava lá junto com eles. Jordan se tornou uma figura cultural, global, e ajudando a popularizar muito a NBA em, sei lá, uma escala mundial. E é bizarro, porque, tipo, a minha mãe, aqui do Brasil, né, ela foi adolescente, jovem, nos anos 90, e ela ouvia falar, ela era fã do Michael Jordan. Ela treinava basquete na escola, e ela gostava muito do Michael Jordan. E assim, tu pensa que é uma época que não tinha smartphones, redes sociais a rodo, assim, sabe? Então,
Então, eu já ouvia falar nele, já gostava dele, para ter a ideia de quão viralizado o Michael Jordan era na época, né? E ele, ele, com essa ajuda que ele teve e esses holofotes que ele teve, assim, ajudando a tipo, viralizar ele e a NBA, ele recebeu uma proposta da Nike para criar uma marca de tênis junto, que se chama hoje em dia Jordan e virou um ícone mundial da moda esportiva, né, gente? Tipo, todo esse respeito que ele teve lá com o Phil Jackson durante esse período dele na NBA com o Chicago Bulls foi crucial para eles ganharem esses 6 campeonatos de 91 a 93 e de 96 a 98. E principalmente porque o Jackson sabia lidar com esse espírito esportivo e essa visibilidade de ser campeões da NBA e de ser o melhor jogador dos campeonatos, ele acabou se tornando um símbolo de publicidade muito grande, que tornou, assim, atraiu a Nike, por exemplo, né? O que houve também na vida do Jordan foi que sempre expressou muita gratidão ao Phil Jackson. Após o seu último título, em 98, não sei se virem o documentário The Last Dance, vão entender melhor, mas o Phil Jackson teria que deixar o Chicago Bulls em 99. Então, o Jordan anunciou que a sua segunda aposentadoria, afirmando que ele não queria jogar sob o controle de outro técnico. E daí tu, sei lá, tu se pergunta, mas tá, ok, ganhou 6 campeonatos seguidos, assim, basicamente, né? Tirando os 2 anos ali de aposentadoria do gato. Mas o que ele tem, assim? Por que, tipo, quais habilidades ainda ele tem? Além dessas habilidades de ser, tipo, um jogador versátil que ganhou 6 campeonatos seguidos junto com seu time, Michael Jordan era conhecido pela sua habilidade impressionante de saltar. Sim. Como assim, Isadora? Sim, ele tinha uma habilidade impressionante de saltar em quadra. Seu salto vertical foi estimado em aproximadamente 1,17 metros. 1,17 metros. Esse salto vertical era, tipo, bizarro, extraordinário. Permitiu que ele realizasse enterradas acrobáticas e jogadas aéreas e espetaculares, tornando uma das figuras mais icônicas do basquete. Um dos momentos mais memoráveis que destacou a capacidade do salto foi durante uma competição de enterradas do All-Star Game, que era só os melhores jogadores convidados de cada time para esse eventozinho que é só o All-Star Games. Só os jogadores estrelas mesmo. De 1988. Detalhe, gente, isso é antes de ele ter os títulos de campeão da NBA, né? Porque isso foi antes do Phil Jackson entrar no Chicago Bulls, mas quando o Jordan já tinha notoriedade, já tinha muita gente gostava dele e ele tinha muito destaque e só não tinha os títulos, né? Porque, tipo, era aquele negócio que eu expliquei antes do time ser muito levado por ele nas costas. E lá no jogo do All-Star Games de 1988, ele fez uma enterrada de um salto a partir da linha de 3 pontos, criando uma imagem duradoura que o tornou sinônimo de sua habilidade atlética. O desempenho de Jordan em competições de enterradas ajudou muito a sua reputação ser cada vez mais temoral, digamos assim. O cara é temoral. Tô aqui botando aqui para vocês, é para ter colocado aqui para vocês essa imagem icônica aí do Jordan pulando. É isso aí. Tá. Isso foi só um adendo, né? Voltando pro Phil Jackson saindo do Chicago Bulls. Phil Jackson saindo do Chicago Bulls por causa de um cara que eu não gosto, que se vocês verem o documentário do Last Dance, vocês vão compreender um pouco mais por que o Phil Jackson teve que sair do Chicago Bulls mesmo sem querer. Porque nem todos os times são os técnicos que mandam, né? Tem dinheiro que manda mais, tem
donos de time e presidentes de time assim, usavam, enfim. Após esse campeonato de 98, ele se aposentou, mas continuou envolvido ali no esporte como executivo e coproprietário de um dos times chamado Washington Wizards em 2001. Ele surpreendeu o mundo ao retornar à NBA como jogador do Wizards, onde jogou por 2 temporadas, antes de se aposentar definitivamente em 2003. Meio bizarro, né? Ser executivo, coproprietário e jogador do Wizards. Mas enfim. E a vida amorosa e dos filhos. Talvez vocês se perguntem, ele tem filhos? Ele tem esposas? Sim. No caso, ele teve 2 casamentos. O primeiro casamento dele foi com Joanita Vanoy. Teve uma longa história, mas foi marcado por altos e baixos. Eles se conheceram em 85, antes de toda essa loucura do Chicago Bulls na vida dele e desse boom que ele teve de destaque na NBA. E eles se casaram em 89. Ela era uma presença constante na sua carreira e na sua vida e apoiou durante o crescimento de sua carreira, lidando tanto com sua pressão de vida pública e a fama do marido. O casal teve 3 filhos, o Jeffrey, o Marcus e a Jasmine, e ao longo dos anos o casamento enfrentou diversos desafios. Em 2002, a Juanita chegou a entrar com pedido de divórcio, citando que haviam diferenças irreconciliáveis. Não sei o que isso significa ao pé da letra, mas digamos que os dois não se davam, né? O santo não batia mais um com o outro. Mas tempos depois, em 2006, eles decidiram realmente se divorciar. É amigável e a Juanita recebeu um acordo significativo que foi um dos maiores já registrados na época. E mesmo após o divórcio, ambos mantiveram um relacionamento bom e focando em criar os filhos e como amigos, e também, afinal, eles tiveram uma história tão importante um na vida do outro, né? O Jordan, ele se casou novamente em 2013 com Ivete Pietro, uma modelo cubano-americana, com quem ele teve 2 filhas gêmeas, a Victoria e a Isabel. Eles mantêm um relacionamento discreto, longe de holofotes e vivem uma vida familiar estável. Talvez isso seja crucial, algo bem relevante que talvez pode ter sido um problema que ele teve no casamento anterior, essa grande visibilidade que ele tinha em cima deles e da família deles, né? E agora? A linha de produtos que leva o nome dele continua a ser uma das mais vendidas e lucrativas da Nike, e Jordan está ativamente envolvido na marca. Além da associação com a Nike, o Jordan investiu em várias empresas e possui participação em diversas marcas e setores assim que a gente nem consegue imaginar. Também em muitas iniciativas de caridade, ele sempre se envolveu ao longo dos anos. Ele doou grandes quantias para causas sociais e educacionais, incluindo a criação de fundos para apoiar a educação e a igualdade racial, Jordan Brands Community Programs. A marca também realiza a iniciativa comunitária que visam ajudar jovens em situação de vulnerabilidade. O documentário que eu comentei, The Last Dance, de 2020, da ESPN, que retrata a última temporada do Jordan com o Chicago Bulls. Foi um grande sucesso e trouxe uma nova atenção à sua carreira e ao seu legado. Jordan fez algumas aparições esporádicas em eventos esportivos e programas de televisão, mantendo-se relativamente popular. E uma curiosidade, ele tem um hobby / carreira nova de jogador de golfe. Sim, o Michael Jordan é um ávido jogador de golfe e conhecido por sua paixão no esporte. Iniciou como um hobby pessoal. Ele começou a jogar golfe durante a sua carreira lá na NBA como forma de relaxar, de distrair a mente e desestressar. Ele encontrou o golfe como uma atividade que ajudava a escapar dessa pressão e da intensidade
que era o basquete profissional. Só que o Jordan, ele é competitivo, né, gente? Lembra disso? E ele, por ser conhecido muito pela sua mentalidade super competitiva, e isso se estende ao golfe. Ele leva o esporte muito a sério. E ele participa de várias competições e torneios de golfe ao longo do ano. Jordan é frequentemente visto jogando com outros atletas e celebridades. E torneios de golfe, ele já participou de torneios beneficentes. E a popularidade do Jordan, do basquete, também ajudou a aumentar a popularidade do golfe entre os jovens e os fãs do esporte, né? Ele frequentemente visto jogando em campos de golfe famosos, que tornou uma figura proeminente na cultura, na popularidade do golfe entre essa parcela de pessoas que não tinham essa visão do golfe em si. E além de jogar golfe, Jordan também se envolveu em negócios relacionados ao esporte, incluindo a propriedade de campos de golfe e a promoção de eventos de golfe. Em resumo, o golfe é uma parte muito importante da vida do Michael, e ele que tem como um hobby relaxante e também como uma extensão da sua mentalidade competitiva. Ele é um jogador dedicado e continua a ser uma presença notável no mundo do golfe. Eu indico vocês a verem um documentário da ESPN do The Last Dance. Peço sugestões de mais pessoas que vocês queiram saber um pouco sobre a vida. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve aí, deixa o like, compartilha. E é isso. Se cuidem. Beijos. Vou finalizar aqui com a bola. Que essa bola não é minha, é da minha mãe, dos seus tempos de jogatina. Beijos pra vocês. Se cuidem. Tchau!